Um sistema como esse, ele requer muita manutenção, né? Geralmente esses medidores carecem de uma calibração com uma periodicidade pequena, ou seja, com um espaço de tempo pequeno. Você precisava voltar lá e ficar revendo se ele está medindo correto, se está dando algum erro, né? Isso para casos, somente para aqueles casos que você usava essa medição para fazer uma regulação, tá? Que deixando isso bem claro. Vamos supor, deixa eu explicar isso. Quando você tinha um medidor desse, que era só para indicar, como aquele caso da tensão que eu falei, 440, né? Tal. Quando você tinha um caso desse, aí era tudo mais tranquilo, porque, pô, você tá ali, aquela diferença que tá dando, aquela precisão não muda o valor do dólar, tá tudo tranquilo. Então você tinha uma periodicidade maior. Mas quando você tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, potência, né? Potência de um gerador, por exemplo. Eu fico sempre trazendo para esse mundo do gerador, mas você vai fazendo analogia aí para o mundo que você convive, né? Aí você chegar e fazer o seguinte, ó, tô medindo potência e de repente o operador do sistema liga e fala, ó, sua máquina que era para estar com 100 megawatts, ela está dando só 99. Então você olha lá no seu instrumento, você via lá no instrumento, estava dando 100. Opa, tem um erro de medição aí, né? Para isso, nessas grandes geradoras, o pessoal tinha um pessoal só de medição. Era um pessoal que cuidava só da medição. Por quê? Porque medição, nesse caso, influi em quê? Em faturamento. Então, como é que funcionava? O camarada botava lá 100 megawatts e ia aumentando até chegar no 100 megawatts. Quer dizer, eu estou fornecendo 100 megawatts. Minha empresa está faturando 100 megawatts. À medida que eu achava que eu estava com 100 megawatts, o outro instrumento estava medindo 99, então eu estava com uma perda de 1 megawatt, isso perde o faturamento. Isso dá ruim, né, para quem quer botar o din-din na mão. Então, para esses casos, a gente tinha que ter uma checagem, né, ou seja, uma rotina com a periodicidade baixa. O que é periodicidade? É o período que a gente faz aquela manutenção, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, para quem nunca ouviu essa palavra, periodicidade. Por exemplo, você fala assim, ó, Carlos, eu dou manutenção nessa bomba de 6 em 6 meses. Porque eu vi lá no manual, porque de 6 em 6 meses eu preciso checar os rolamentos, a vibração. Por exemplo, é um exemplo. Esses 6 meses é a nossa periodicidade, tá certo? Então, esclarecendo isso, bora seguir aqui. Bom, na escola técnica, tinha uma disciplina chamada medidas elétricas. Eu sei que engenharia tem, tá certo? Eu não sei se nos cursos de eletrotécnica ainda tem. Eu formei já tem um tempo danado. Eu acho provável que tenha ainda, tá certo? Por quê, Carlos? Porque é uma disciplina de relevância, porque ela não existe só para estudar os instrumentos, não, é para o processo de medidas elétricas, né? Então, mas voltando aqui, né, no tempo que eu fiz o curso técnico, nessa disciplina nós estudávamos esses instrumentos aí analógicos que eu mostrei para vocês e como é que cada um deles funcionava, né? Então, assim, se fosse para ter uma disciplina só para isso hoje, seria desnecessário. Porque hoje os instrumentos digitais, você apenas checa qual é o sinal de entrada deles, né? Lá dentro o sinal é digital, é microprocessado, e você faz a verificação da precisão daquele instrumento. Se ele não estiver dentro da faixa de precisão, você tenta fazer alguns ajustes, se você não conseguir, você descarta ele e troca por outro. Então é assim que funciona. Então, ter uma disciplina só para estudar esse instrumento fica um pouco... assim, fica muita hora aula para pouco assunto. Agora, para estudar o conceito de medidas elétricas, aí sim, continua cabendo essa disciplina. Por quê? Porque sobre medidas elétricas existe o que? Um conceito, né? Então, bora lá. Então, ó. E eles ainda tinham um problema. Esses instrumentos analógicos, eles ainda apresentavam um erro de paralaxe, o que dificulta, às vezes, um bom controle por parte do operador. O que danado é erro de paralaxe? Tem uma imagenzinha que eu separei que eu vou mostrar para vocês
para ilustrar melhor. Mas basicamente, esse erro de paralaxe é, vamos supor, você está aqui de frente para o instrumento. Então, toda vez que você vai fazer uma leitura num instrumento analógico, você precisa estar de frente para ele. Você precisa estar olhando para ele aqui e bem de frente, de forma que você consiga ver qualquer variação aqui. Você saiba exatamente o ponto que ele está. À medida que eu olho para um instrumento meio deslocado, isso me gera um erro. Eu acho que ele está medindo uma coisa e ele está medindo outra. Então eu tenho que estar de frente para ele. Esse erro que gera quando eu leio aqui, meio que de lateral, é o erro de paralaxe. Bom, ele é um problema? No caso daquela tensão que eu te falei, não. Mas no caso de uma medida que você precisa regular, é sim. Porque você vai pensar que você está ajustando para um valor e é outro totalmente diferente. Vamos lá. Aqui, ó, a imagem. Eu devia ter botado logo a imagem, né? Pronto, essa imagem ela ilustra aqui, ó, certinho, tá vendo? Ó? Você tem um camarada aqui de frente, ó. E ele está dizendo, ó, o valor é 5. Só que você tem esse outro camarada aqui, ó, que provavelmente é o chefe, pelo jeitão dele aqui, ó. Não, é 3. Por quê? Porque ele está vendo nesse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Então ele está vendo assim, ó. E o cara não. Esse está lendo certinho aqui, ó. E está dizendo, é 5. É 5. Eu a garanto. Então, essa é uma diferença que tem. E esse é um erro muito comum, sabe? Quando você precisa de precisão de medida, aí você precisa orientar o pessoal a sempre ler, ó, olhando para ele. Coisa, pessoal, que não acontece com os instrumentos digitais, tá certo?